Povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, quero trazer mais um vídeo aqui para vocês, em nome de Jesus Cristo. Falar um pouco com vocês sobre muitas vezes o caráter cristão da pessoa. Meu povo, antigamente tinha pessoas má que era de Deus e enfim se corromperam. Pessoas que eram do Senhor, que exercia o ofício da casa de Deus, mas se corromperam. A Bíblia mostra várias coisas, várias pessoas que se corromperam. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, pode se corromper? Sim, pode se corromper. Por quê? Às vezes a pessoa desvia o seu caráter cristão, o seu caráter de ser um cristão verdadeiro, ele toma rumos errados na sua vida. A Bíblia, queridos, fala, a Bíblia, queridos, conta histórias tenebrosas de pessoas que eram de Deus e depois desviou o seu caráter. Os filhos de Eli, o sacerdote Eli, eles exerciam a mesma função do seu pai. A mesma função era a parte do sacerdócio. Eli era um sacerdote, ali que executava a obra de Deus, e os seus filhos também viraram sacerdote. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli, o sacerdote Eli, eles se corromperam. Eles se tornaram malignos. Malignos e que desagradou tanto a Deus, que Deus resolveu matar ele. Resolveu tirar a vida dele. E Deus ficou triste com Eli, porque Eli não repreendeu seus filhos. É igual hoje, muitos pastores têm seus filhos que cometem erros, pecados, eles repreendem só os filhos dos outros, mas encobertam os pecados dos seus filhos. Isto é totalmente desagradável a Deus. Deus ficou triste com Eli, com o sacerdote Eli, porque Eli deveria tomar uma atitude, tirar os seus filhos do sacerdócio, porque eles eram imorais, se prostituíam, fazia tudo errado, ali na cerimônia de fazer o sacrifício, de cozinhar as coisas que tinha que fazer. E Deus ficou muito aborrecido. Querido, desvio de caráter. Hoje uma pessoa pode estar dentro da igreja e ela desviar-se amanhã, estando dentro da própria igreja, desviar o seu caráter cristão. Desviar o seu caráter e começar a praticar coisas horríveis, sendo ele cristão. Os filhos de Eli continuou sendo sacerdotes, mas praticavam coisas horrorosas, coisas horríveis, que entristeceu muito o coração de Deus, até que Deus entregou eles à morte. E Eli também recebeu a sua punição. Quando ele soube que seus filhos morreram na guerra, seus dois filhos, o sacerdote, esses dois filhos, ele tomou um choque tão grande. Eli era uma pessoa gorda, forte, e ele estava sentado na cadeira e já era também de idade. Quando ele recebeu a notícia que seus dois filhos morreram na guerra, na batalha, ele tomou um choque, ele caiu para trás e quebrou o pescoço e morreu. A sua nora estava grávida, na hora ela deu à luz. O choque foi tão grande, ali quando veio a notícia de que os dois filhos de Eli morreram na guerra, e ainda a sua nora viu seu sogro também ali morrer. Deus varreu da terra a casa de Eli. Deus falou para Eli: nunca mais vai surgir um sacerdote nesta família. A sua lâmpada será totalmente apagada. Deus falou. Sabe por quê, queridos? Deus não compactua com o pecado. Seja de quem for.
Então hoje tem pessoas dentro da igreja que ele pode desviar o seu caráter cristão, continuar dentro da igreja, cometendo iniquidades tenebrosas. A gente não vê essa turma aí, no caso da Sara Mariano, era tudo gente que estava na igreja. Era gente que pulava, sapateava, pregava para os outros, mas não viviam a palavra de Deus. Não tinham um caráter cristão, não tinham o caráter de Cristo na vida deles. Muitos podem dizer que serve a Deus, mas o caráter dele, as obras dele, diz que ele não serve a Deus. Porque Jesus falou, vós conhecerei a árvore com deboche pelos seus frutos. Tem gente que você vai ver dentro da igreja, não se escandalize com isso. Não se escandalize. Ah, não vou mais na igreja por causa disso. Olha, não deve você agir assim. Não deve você pensar desse jeito. Não. Quando você estiver na igreja, tenha você um caráter cristão. Tenha você o caráter de Cristo. Não imite os outros que estão no erro. Não imite, não pratique o que os outros fazem. Por isso que não querem ir na igreja, não. A igreja não é a culpada. Culpada é as próprias pessoas. Os filhos de Eli eram o culpado dos seus próprios pecados. Não era o sacerdócio, era a maldade que tinha dentro do coração deles. A gente vê também que a Bíblia não esconde as coisas. Se a Bíblia não esconde, é porque tem que estar exposta a isso. Que nem o pecado desse povo aí está exposto. Não se escandalize. A gente fica, claro, estarrecido, porque são pessoas que se escondiam atrás das escrituras, mas eu não vou deixar de servir a Jesus por causa desses mau caráter. Não. A Bíblia não encobre. A Bíblia diz que os filhos de Samuel foi um sacerdote exemplar. Ele ficou no lugar de Eli. Esse Eli que eu estou falando para vocês. Deus botou já Samuel, porque Deus sabia do que ia acontecer com Eli, com os filhos de Eli. A corrupção, a maldade. E que Deus ia varrer da terra o sacerdote da família de Eli. E que nunca mais surgiria nenhum sacerdote. Mas aí Deus já tinha o quê? Preparado Samuel. Samuel foi um maravilhoso sacerdote. A Bíblia não fala nada sobre as coisas erradas que Samuel fez. Não. Ele agiu conforme sempre o Senhor falou. Ele era o sacerdote, ele era o profeta, que no tempo de Saul ele entregava as mensagens de Deus para Saul. Mas a Bíblia diz também que quando Samuel morreu, Samuel ele teve vários filhos. E esses filhos se tornou juízes. Se tornou juízes. Só que a Bíblia diz que esses juízes, eles se corromperam. E eram filhos de Samuel. Quando Samuel morreu, o povo não aceitou os filhos de Samuel ser juízes. Não, porque eles não andaram conforme os caminhos que Samuel, o seu pai, andou diante do Senhor. Você viu, meus queridos irmãos? A Bíblia não esconde as coisas. A Bíblia mostra o que fizeram de errado e o que fizeram certo. Então o que eu quero dizer hoje para você, tenha você um caráter cristão. Tenha você um caráter de Cristo. Que isto é que importa. Quem é mau caráter, quem não tem um caráter de Cristo, problema de quem não tiver. Mas faça teus caminhos serem justos diante do Senhor. Ande nas veredas da justiça do Senhor. Não imite os outros que erraram, que cometeram iniquidade, porque quem fizer há de pagar. Porque o Senhor é um Deus de justiça e Ele pune. E Ele pune. Essas pessoas que fizeram crueldade com a nossa irmã, eles serão punidos, já está sendo punido ali dentro. E o castigo ainda vai vir maior. Viu? Porque Deus não compactua com o pecado. A Bíblia mostra homens que se corromperam, esses filhos de Eli, os filhos de Samuel. Mas Samuel foi um profeta fiel. Mas os seus filhos não foram. Eles não julgavam com justiça. Se tornaram juízes e o povo não aceitou que eles, os filhos de Samuel, governassem sobre o povo. Porque eles não eram juiz justo. Não julgavam o povo com justiça. Se corromperam.
Ei, não se escandalize com o que você vê dentro da igreja, pessoas que estão dentro da igreja se corromperem. Não se escandalize, filhos de pastores se corromperem. Não se escandalize. Seja fiel ao Senhor até a morte. A Bíblia diz também: quem está de pé, cuide para não cair. Não olhe para os pecados dos outros. Olhe para você e cuide para você não vir cair. Que Deus abençoe, que você tenha caráter cristão, caráter de Cristo na tua vida. E não mude o seu caráter por causa de outros que estão cometendo erros. Deus abençoe. E eu espero que você tenha entendido esta palavra. Curta, comente e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Fique com Deus.